Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, prezado e abençoado aluno da Escola de Teologia Itaede. Aqui, quem tem o prazer de ministrar é o professor evangelista Edson Dias. Eu sou um dos professores e o diretor, reitor da Escola de Teologia Itaede, Instituto Teológico e Administrativo Evangelista Edson Dias. Vamos dar início à nossa terceira aula do módulo Teologia Sistemática, Doutrina da Igreja ou Eclesiologia. A minha Bíblia já está aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que é o nosso texto áureo. Prezado aluno, todo início de aula eu faço uma breve apresentação. A minha formação acadêmica secular, eu sou formado em administração de empresas, ciências contábeis, pós-graduado em finanças, MBA em planejamento tributário. Na área teológica, eu sou bacharel em teologia, pós-graduado em Antigo Testamento, mestre em missiologia, mestre em ciência da religião e doutor em teologia. Prezado aluno, hoje já é a nossa terceira aula para a honra e para a glória do Senhor. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mas antes de iniciar a leitura e a aula, vamos fazer uma oração. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abre a porta da palavra, ajuda-nos a entender, compreender a teologia sistemática, eclesiologia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Prezado aluno, diz assim a palavra de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Prezados alunos, o assunto de hoje é os oficiais da igreja. Prezado aluno, pode-se distinguir diferentes classes de oficiais na igreja. Uma distinção muito geral é de oficiais ordinários e extraordinários. Eu faço questão de ler com vocês, e daqui a pouquinho eu vou explicar, Hebreus, capítulo de número 13, Hebreus 13, versículo 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o versículo 17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Prezados alunos, os obreiros, os oficiais extraordinários, ministério geral e profético. Abrange o ministério geral e ministério profético dentro da igreja. Vamos falar dos apóstolos. Estritamente falando, este nome só é aplicável aos 12 escolhidos por Jesus e a Paulo, mas também se aplica a certos homens apostólicos que assessoraram a Paulo em seu trabalho e que foram dotados de dons apostólicos. Tá? Eu faço questão de ler aqui alguns versículos, Atos 14, versículo 4, que diz assim: e dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. O versículo 14, ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé, olha só, Barnabé foi chamado de apóstolo, e Paulo
rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Amém? Vamos ler também primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9. E isso é para provar que os 12, Paulo e alguns que andaram com Paulo. Capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Amém? Prezados alunos, os apóstolos tinham a incumbência especial de lançar os alicerces da igreja de todos os séculos. E eles foram comissionados diretamente por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ler Marcos 3, versículo 14, que diz assim: e nomeou 12, primeiramente, versículo 13, e subiu ao monte e chamou para ele, Jesus, e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar. Amém? E tem outros versículos. O segundo ponto da escolha desses 12 apóstolos: eram testemunhas da vida de Cristo, principalmente de sua ressurreição, tá bom? Eu posso ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 21 e 22, que diz assim: prezado aluno da Escola de Teologia Itaeb, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, alunos, eles eram testemunhas da vida de Cristo, tá bom? Terceiro ponto: estavam conscientes ou cônscios de serem inspirados pelo Espírito de Deus em todo o seu ensino, seja oral e escrito. Amém? Em quinto lugar, eram administradores da igreja e organizadores missionários chamados por Cristo e cheios do Espírito. Prezado aluno, a palavra apóstolo significa simplesmente enviado ou missionário. Você quer que eu prove para você em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14 e o versículo de número 14. Você vai observar. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Amém? Tem havido apóstolos desde aquela época para cá. A relação dos 12 para com Cristo foi uma relação única, que ninguém desde então pôde ocupar. Amém, prezados alunos? Hoje algumas instituições eclesiásticas, pentecostais e neopentecostais, admitem apóstolo em seu seio, mas eu não vou entrar no mérito. Então, a segunda categoria de oficiais extraordinários, que tem um ministério geral e profético, vamos falar agora dos profetas. Prezado aluno, o Novo Testamento fala sobre os profetas. Vamos ler aqui Atos 11, versículo 28. Esse ministério não é muito comum hoje em dia. Diz assim: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Tá? Esse Ágabo era uma espécie de profeta.
Vamos ler também aqui Atos 13, versículo 1 e 2. Na igreja primitiva, que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Evidentemente, o dom de falar para a edificação da igreja era altamente desenvolvido nestes profetas. E, ocasionalmente, eles serviam de instrumentos para a revelação de mistérios e para a predição de eventos futuros. Tá? Então, o profeta está ligado com esses pontos. Eles eram dotados do dom de expressão inspirada. O Espírito Santo lhes dava a inspiração. Desde os primeiros dias até o fim do século, constantemente apareceram. Amém? Nas igrejas cristãs, profetas e profetisas. Na realidade, são pessoas que possuem, ou seja, que são usados com o dom de profecia. Enquanto o apóstolo e o evangelista levavam a sua mensagem aos incrédulos, o ministério de profeta era particularmente entre os cristãos. Tá? Então, esse ministério, para entregar profecia, ele é mais utilizado no nosso meio. Os profetas viajavam de igreja em igreja, tanto como os evangelistas o fazem na atualidade. Não bastante, cada igreja tinha profetas que eram membros ativos dela. Entretanto, as suas profecias deviam ser aprovadas pelas Escrituras. Amém? Prezado aluno. Vamos falar rapidamente agora também do evangelista, ou dos evangelistas. Eu não estou detalhando muitos pontos, porque já foi abordado na doutrina, ou seja, na disciplina, funções eclesiásticas. Prezado aluno, em acréscimo, apóstolos e profetas são mencionados evangelistas na Bíblia, né? Eu faço questão de ler com vocês Atos 21, versículo 8, que diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E aí, para corroborar esse ministério, eu faço questão de ler Efésios 4, versículo de número 1. Vamos lá, Efésios 4. Mas na realidade, rogou-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Tá? Mas o versículo correto, prezados alunos, é o versículo 11. Acerte aí, o versículo 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Filipe, Marcos, Timóteo e Tito pertenciam a esta classe. Pouco se sabe destes evangelistas. Eles acompanhavam e assistiam os apóstolos e às vezes eram enviados por estes em missões especiais, pois o seu trabalho era pregar, evangelista prega, e batizar, mas incluía também a ordenação de presbíteros, de acordo com Tito 1:5, 1 Timóteo 5:22, e também o exercício da disciplina, de acordo com Tito 3:10. Agora vamos falar, prezados alunos, sobre os oficiais ordinários, tá? Que trata do ministério local e prático para organizar a obra de Deus. Diz assim: primeiro, pastor.
A palavra pastor é usada para designar aquele que é responsável pela igreja institucional e espiritual. Este termo, por si só, já designa diversos deveres baseados na figura do pastor, como ele tem a responsabilidade de cuidar, proteger, cuidar da ovelha, proteger a ovelha, conhecer a ovelha, alimentar a ovelha, guiar a ovelha e sacrificar-se pelo rebanho. O líder da igreja, Paulo, ele dá as qualificações para o pastor. Eu não vou detalhar porque já foi abordado em outra disciplina, mas está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 6, Tito capítulo 1, versículo 7 até o 9. Entre os evangélicos, tem havido uma predileção pelo título pastor para o líder espiritual da igreja. Por que a preferência desse nome? Alguns fatores podem ser apontados para explicar a preferência de pastor. Primeiro, o fato de a igreja ser chamada de rebanho, e também está na Bíblia. Segundo, a função de apacentar dos pastores, presbíteros e bispos, né? Terceiro, Cristo se apresentou como pastor. 4, a ideia de pastores do povo de Deus no Antigo Testamento. 5, e o mais importante é o chamado para a obra e missão de homens e hoje até mulheres de exercerem este ministério que é tão importante, pois é a maneira de Deus agir e ouvir o seu povo através de seus pastores. Outro ministério dos oficiais ordinários que tem foco no ministério local e prático são os mestres. Prezado aluno da Escola de Teologia Itaede, é evidente que, originalmente, os presbíteros não eram mestres. Aí vem a declaração de Paulo em Efésios 4:11, de que o Cristo elevado ao céu também dera à igreja pastores e mestres, mencionados como uma única classe, mostra claramente que estes dois não constituem duas diferentes classes oficiais. Nisso, com o transcorrer do tempo, duas circunstâncias levaram a uma distinção entre os presbíteros ou superintendentes encarregados somente do governo da igreja e os que também eram chamados para ensinar. Quando os apóstolos faleceram e as heresias surgiam e aumentavam no seio da igreja, a tarefa dos que eram chamados para ensinar tornou-se mais exigente, requerendo preparação especial. Eu faço questão de ler carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Mestre, nós temos escassez de mestre nas igrejas no geral. Diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos e também idôneos para também ensinarem a outros. Amém? Tito, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém, prezado aluno? Então, o mestre é aquele que se prepara e ensina os pontos centrais, ou seja, todos os pontos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Agora vamos dar uma pincelada, ou seja, rapidamente o diácono, né? A palavra diácono significa servo, criado, assistente ou auxiliar. Paulo também dá as qualificações em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 10, versículo 12 e versículo 13. Os diáconos eram auxiliares dos presbíteros, está lá em Atos 6, de 1 a 6, e um grupo oficialmente reconhecido na igreja, né?
Faço questão de ler com vocês Filipenses, capítulo de número 1. Abrindo a minha espada, a minha palavra, e versículo 1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Prezado aluno, segundo a opinião predominante, Atos 6, de 1 a 6, contém o registro da instituição do diaconato. Foi quando nasceu. O nome diaconai, que antes do evento narrado em Atos, era sempre empregado no sentido geral de servo ou servidor. Subsequentemente, começou a ser empregado como designativo daqueles que se dedicavam às obras de misericórdia e caridade. Amém? Prezado aluno, vamos agora entrar em outro assunto. Formas de representar a igreja. Como que a igreja de Jesus Cristo é representada? Então, já concluímos o assunto dos oficiais da igreja, oficiais extraordinários, oficiais, que vão auxiliar no crescimento da obra do Senhor, na organização, no dia a dia. Agora vamos analisar um outro ponto. Formas de representar a igreja. Algo da natureza da igreja é espelhado nas seguintes figuras. A igreja representada, ela é chamada como povo de Deus, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, como esposa de Deus, templo do Espírito Santo, santos, povo eleito, filhos de Deus, ramos da videira, galhos da oliva, lavoura, horta, edifício, sacerdócio, nação santa, luzeiro, coluna e baluarte da verdade, lavradores da vinha, integrantes do reino de Deus e amigos de Jesus. Prezado aluno da Escola de Teologia Itaense, estas descrições e metáforas são usadas de formas diferentes, espelhando certos aspectos da natureza do ideal ou da dura realidade no cotidiano da igreja. Agora eu quero tratar de outro assunto, a unidade da igreja. Vamos lá? A unidade da igreja é uma doutrina claramente ensinada no Novo Testamento. O ideal da unidade é salientado na oração sacerdotal de Jesus. Eu faço questão de ler com vocês João, capítulo 17, versículo 20 a 23, que diz assim: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles, não só até aqui, mas eu não li o 20, vamos o 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Amém? Efésios também, capítulo 4, versículo de 1 e 16. Depois você pode ler perfeitamente na dissertação de Paulo sobre a igreja, vai falar sobre a unidade. Isso também se reflete numa referência à igreja local de Jerusalém, de acordo com Atos 4:32, e num apelo para que os crentes tenham um coração em mente, Filipenses 2, versículo 2. Então, prezado aluno, paradoxalmente ou de forma contraditória, a igreja, conforme existe hoje no mundo, não parece estar unificada. Concordam? Vemos incontáveis denominações, às vezes bem semelhantes, quanto ao ensino, competindo uma com as outras. E os relacionamentos entre os membros da igreja local são, às vezes, caracterizados por indiferença e até hostilidade aberta. Mas sabemos que, como crentes,
devíamos estar perseguindo, buscando a unidade, pois essa é a vontade declarada de Cristo para a igreja, a unidade. Nos últimos anos, têm surgido várias concepções, ideias acerca das implicações da unidade da igreja. Vamos analisar. Veja bem, a unidade é uma doutrina bíblica, é o que nós temos que praticar. Por isso que é ensinado aqui na Escola de Teologia Itaed. A minha escola é interdenominacional, né? Eu participo de um conselho de pastores interdenominacional, tenho amigo de várias igrejas, portanto, eu procuro buscar e viver a unidade. A escola procura. Vamos analisar algumas concepções acerca de unidade. Primeiro, alguns cristãos entendem a unidade da igreja como algo essencialmente espiritual quanto à natureza. Encontram a unidade no fato de todos os crentes servirem e amarem ao mesmo Senhor, embora não estejam organicamente ligados a outros grupos de crentes e talvez não atuem juntos em nenhum projeto externo. Amam-se uns aos outros, mesmo as pessoas com quem não tem nenhum contato. Tá? Então essa é a primeira ideia, só espiritual, cada um na sua, cada um adorando na sua igreja, nada mais, nada menos, servindo ao mesmo Senhor. A segunda concepção, ela foca no reconhecimento e na comunhão mútua. Essa abordagem dá ênfase ao fato de que, embora as congregações e denominações sejam separadas uma das outras, possuem basicamente a mesma fé e, portanto, devem lutar para dar expressão observável a essa unidade, usando todos os meios possíveis. Café de pastores, conselho de pastores, encontro de rebanho, encontro de corais, encontro de pastores e pregadores. Assim, deve haver comunhão entre diferentes grupos, transferências imediatas de filiação e intercâmbios de púlpitos. Sempre que possível, as congregações e denominações devem trabalhar juntas em seu serviço ao Senhor. Prezado aluno, essa concepção eu aceito com toda a minha alma e com todo o meu coração. Agora tem uma terceira concepção. A terceira concepção de unidade promove a unidade conciliar, ou seja, embora mantenham a identidade individual, as denominações se juntam numa associação ou num conselho formal. Elas confessam suas próprias tradições e convicções, mas também procuram juntar as forças na ação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora, prezado aluno da Escola de Teologia Itaed, trabalhar um outro assunto. As várias formas de apresentação da igreja. Como é que a igreja ela é apresentada? Primeiramente, a primeira forma, a da igreja militante, que milita, e triunfante, que vence. Na presente dispensação, a igreja é militante, isto é, convocada para uma guerra santa, e de fato nela está empenhada, pois trabalhamos contra as hostes espirituais da maldade, expulsando demônios, repreendendo e por aí afora. Isto naturalmente não significa que ela deve gastar suas forças em lutas sangrentas de autodestruição, uma destruir a outra, uma denegrir a imagem da outra. Nós não estamos guerreando contra nós mesmos, mas sim que tem o dever de levar avante uma incessante guerra contra o mundo hostil em todas as formas em que este se revele, seja na igreja ou fora dela, e contra todos os poderes espirituais das trevas. Prezado aluno, eu não sei se você já ouviu o seguinte comentário. A igreja, no geral, é o maior exército em que mata os seus próprios soldados. Misericórdia. Agora, vou falar da distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Então, a primeira maneira de olhar a igreja é a igreja militante e triunfante. Agora, a segunda forma de apresentação da igreja
é a igreja visível e a invisível. Quer dizer que, de um lado, a igreja de Deus é visível e de outro é invisível. Tem-se interpretado variadamente o termo invisível como aplicável à igreja triunfante, à igreja ideal e completa, como será nos fins dos séculos, a igreja de todas as terras e de todos os lugares, que é o homem, que o homem não tem nenhuma possibilidade de ver. Esta é a igreja invisível. A igreja como ela vive nos dias de perseguição, oculta e privada da palavra e dos sacramentos. Essa é a igreja invisível. Já a igreja é visível na profissão de fé e conduta cristã, no ministério da palavra e dos sacramentos, e na organização externa e seu governo. Amém? A terceira forma de apresentação da igreja, a distinção entre a igreja como organismo e a igreja como instituição. Vamos analisar, prezado aluno. A igreja como organismo é a união ou comunhão dos fiéis, unidos pelo vínculo do Espírito, enquanto que a igreja como instituição é a mãe dos fiéis. Um meio de salvação, uma agência para a conversão dos pecadores e para o aperfeiçoamento dos santos. A igreja como organismo tem existência carismática. Nela todos os tipos de dons e talentos tornam-se manifestos e são utilizados na obra do Senhor. Tanto talentos, dons espirituais, como talentos naturais. A igreja como instituição, por outro lado, existe numa forma institucional e funciona por meio dos ofícios e meios que Deus instituiu. Num sentido, ambas são coordenadas e, todavia, há também certa subordinação de uma à outra. Agora vamos tratar, prezados alunos, da disciplina na igreja, tá bom? Vamos analisar. Prezado aluno, é essencial, a disciplina é essencial para a manutenção da pureza da doutrina e para salvaguardar a santidade a santidade dos sacramentos. As igrejas que relaxarem na disciplina descobrirão mais cedo ou mais tarde em sua esfera de influência um eclipse da luz da verdade e abuso das coisas santas. Eu quero ler com vocês Mateus 18. Mateus 18, versículo de número 18, que diz assim, a palavra do Senhor, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Vamos também, carta de Paulo, 1 Coríntios, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Carta de Paulo, capítulo 5, versículo de 1 a 5. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo, tá? E o versículo 13 ainda diz assim, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Brincadeira, prezado aluno? Não é brincadeira não. Vamos ler também Apocalipse, capítulo de número, a disciplina é uma coisa séria. Capítulo 2, versículo 14, que diz assim,
a palavra do Senhor, capítulo de número 2. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Viu, prezados alunos? Versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, a disciplina na igreja é uma doutrina e deve ser obedecida. Amém? Prezado aluno, o propósito de Cristo para a igreja é santificá-la e apresentá-la a si mesmo sem mácula e nem ruga, de acordo com Efésios capítulo 5, versículo 26 a 27. Prezado aluno, todas as atividades da igreja deveriam também visar este alvo, incluindo a disciplina, que deve produzir um caráter santo naquele que é disciplinado. O parâmetro para se aplicar disciplina ao membro da igreja forma como Deus disciplina a forma como Deus disciplina os seus próprios filhos. Eu posso ler para vocês Hebreus 12, versículos 5 a 6, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, versículo 8, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. Amém? Então, prezado alunos, o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que reconhece como filho. Louvado seja o nome do Senhor. Prezado aluno, a disciplina trata-se de um treinamento corretivo, que inclui a vara para a formação do caráter. O sofrimento faz parte do programa de Deus para treinamento de seus filhos. Eu quero ler Romanos 8, versículo 28, que diz assim, prezado aluno: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Toda disciplina divina é motivada pelo amor para o bem da pessoa. Assim também na igreja, a motivação deve ser a mesma. Amém? Qual é o processo? Como deve ser o processo da disciplina, prezado aluno? O texto básico que instrui a forma como se deve disciplinar um membro da igreja está em Mateus. Tá? O primeiro passo: repreensão particular. Repreensão particular. Tá? No versículo de número 15, o irmão em pecado deve ser repreendido de maneira privada por alguém que foi testemunha do pecado. Tá bom? A forma de repreensão deve ser com mansidão e humildade, conforme Gálatas, capítulo 6, eu faço questão de ler aqui, Gálatas 6, versículo de número 1, que diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais,
encaminhai o tal como espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém, prezado aluno? Então, sabendo-se que qualquer um de nós está sujeito a cair em pecado, mansidão, quando nós tratarmos do pecado de alguém. O segundo passo, repreensão por comissão, né? Em Mateus 18, versículo 16, Jesus mostra que se o pecador não der ouvido à repreensão individual, o mesmo deve ser confrontado por mais uma ou duas testemunhas, o que está de acordo com a lei, lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, que diz: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de duas testemunhas, ou pela boca de três testemunhas, se estabelecerá o fato. E eu faço questão aqui, eu falei de Mateus, capítulo 18, versículo 15, eu quero ler aqui o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhará a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligares no céu. Amém, prezado e nobre aluno da Escola de Teologia Itaed. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto, prezado aluno, em Mateus 18, 16, não, já li, já foi. Outro ponto, aqui vale uma observação no que foi ensinado até agora. Se não for possível constatar o pecado perante as novas testemunhas, pelo fato de o ofensor negar o ocorrido, não havendo maneira de se provar a ofensa, o bom senso indica que o processo de disciplina deve ser interrompido. Deus irá tratar com a pessoa se ela não se arrepender. Filho, ninguém que usa de engano permanece na casa do Senhor. Isso é condição sine qua non. O terceiro passo é repreensão pela Assembleia. No versículo 17 de Mateus 18, se o pecador não der ouvidos à comissão do segundo passo, leva-se o caso publicamente à igreja para confrontação. Amém? Então aquilo, o pastor não pode querer resolver sozinho. Ele tem que chamar alguém para que esse problema ele seja solucionado por uma equipe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já prezado aluno, quarto passo, se a pessoa não se arrepender, exclusão. Se o irmão se recusar a dar ouvidos à igreja e preferir continuar na prática do pecado, excomunhão, exclusão. Só resta uma coisa a ser feita. O membro deve ser excluído da comunhão da igreja. Não canta mais, não prega mais. Acabou, ele pode entrar na igreja a hora que ele quiser. Mas ele não vai participar dos sacramentos, não vai ter nenhuma oportunidade. Esta exclusão deve durar o tempo em que ele decidir permanecer no pecado. Amém? Em havendo arrependimento e confissão, deve-se proceder com a restauração à comunhão. Aí cada igreja vai verificar. O ato corporativo da igreja de desligar e religar um membro, conforme o procedimento descrito em Mateus 18, que foi ordenança do Senhor Jesus, carrega autoridade celestial.
no sentido de que tudo que for desligado na terra reflete algo que já foi desligado no céu. Brincadeira? Note que a pessoa excluída deve ser tratada como gentil e publicano, o que significa que não deve participar de refeições de comunhão, o que certamente inclui a ceia do Senhor. Eu quero ler aqui carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, prezado aluno da Escola de Teologia Itaed. A Escola de Teologia é Bíblia. Nós sempre, em todas as nossas aulas, observamos o que diz, o que ensina a Escritura. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém, prezado aluno da Escola de Teologia Itaed. Meu prezado aluno, nós estamos já chegando às considerações finais para a honra e para a glória de Deus, mas nós vamos terminar esse assunto. Quais os objetivos da disciplina, prezado aluno? Primeiro, restaurar o irmão à comunhão plena com Deus e a igreja. 2 Coríntios, capítulo 2, 5 a 11. Segundo lugar, remover o fermento, isto é, proteger os outros irmãos da má influência na igreja. Terceiro, corrigir erros doutrinários. Tito 1, 13. Exemplos de disciplina na igreja primitiva. Temos vários exemplos. Em Mateus 18, de 15 a 20, um irmão que foi pego em pecado, um irmão surpreendido pelo pecado, Gálatas 6, ou seja, prezados alunos, até falsos mestres, pessoas facciosas, presbíteros acusados, misericórdia. Prezado aluno, o penúltimo assunto que nós vamos tratar, alguns dons e habilidades para o sucesso da igreja. Nós terminaremos este módulo nesta aula. Amém? A passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8, eu faço questão de observar aqui, Romanos 12, versículo 3 a 8, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Glória a Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não, eu errei aqui, prezado aluno. Eu estou lendo 1 Coríntios. Romanos 12. Perdão. 12, versículo 3 a 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Amém? Então, a passagem de Romanos 12, versículo 3 a 8, mostra que devemos ter humildade e não exaltar os nossos próprios dons. Pois foram dados conforme a soberania de Deus e não conforme a nossa própria vontade. Amém? Os dons são dados para o benefício do corpo e não para a autoedificação.
Isto fica claro em textos como 1 Coríntios 12, versículo 7, 1 Pedro 4,10. Prezado aluno, existem 4 passagens principais sobre dons espirituais, ministeriais, no Novo Testamento. Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, até o capítulo 14, Efésios 4, 11, 1 Pedro 4, 10 a 11. Prezado aluno, os dons distribuídos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja já foi tratado na disciplina de doutrina do Espírito Santo, teologia sistemática. Portanto, nós não só irei comentar aqui rapidamente, tá? Primeiro, os dons de revelação, porque eles revelam algo da parte de Deus. Palavra da sabedoria é uma palavra pequena da parte da sabedoria de Deus. Tá bom? A palavra do conhecimento ou ciência é uma revelação de coisa conhecida. Tem a ver com a onipresença de Deus. E pode ser coisa conhecida por pessoas em outra parte ou localidade que é revelada aqui onde estamos. O dom de discernimento de espírito, saber de onde vem o que está operando numa pessoa. Amém? Nós temos também os dons de poder, os dons que fazem algo sobrenatural de Deus, o dom da fé, crer no impossível, os dons de curar, está no plural, para curar algumas doenças, dons de operações de maravilhas, amém? Mudança na natureza, Jesus foi usado tremendamente com os dons de maravilhas, cegos viram, aleijados, foi uma maravilha, foram curados, e os dons de inspiração verbal, vocal, né? Pois falam algo sobrenatural da parte de Deus, propiciam a palavra da parte de Deus para alguém da igreja. Variedade de língua, Paulo mesmo ensina, não proibais a falar em línguas, é ordem de Deus, 1 Coríntios 14, 39, e interpretação de línguas, pois Paulo diz, que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem língua, interpretação, faça-se tudo para a edificação, 1 Coríntios 14, 26 a 28. Agora, prezados alunos, algumas habilidades para o sucesso da igreja. Primeiro, apostolado, já foi falado, né? Apóstolo é enviado de Deus para declarar infalivelmente a sua palavra. Não é um dom dado por Deus hoje em dia, como comentado no capítulo anteriormente. Muitos usam o termo, né, apóstolo hoje para se referir aos missionários. Outro talento, serviço. Listado em Romanos, capítulo 12, como tradução da palavra grega diaconia, é usado em Atos 6.1, inclusive já foi tratado a respeito dos que serviam alimento às viúvas, né? Prezado aluno. Nós temos também o dom de ensino, a habilidade sobrenatural de explicar e aplicar as verdades que já foram recebidas pela igreja por meio dos profetas e apóstolos, é um dos dons que todo pastor deve ter, de acordo com Paulo, de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Dom de exortação, também já foi comentado, a disciplina. O verbo parakalon pode ser traduzido como exortar ou confortar, encorajar. Está intimamente ligado ao dom de ensino ou pregação. É um apelo à ação para o cumprimento da vontade de Deus. Também temos o talento de doação. A pessoa com este dom tem a capacidade de doar com pureza de mente, no sentido de que ela não irá contribuir financeiramente para parecer justa diante dos homens, como Ananias e Safira, nem para aliviar sua consciência, como Judas Iscariotes, mas como ato de amor genuíno. Dom de liderança, habilidade dada pelo Espírito Santo para presidir, governar, planejar, organizar e administrar com sabedoria e justiça. Exemplo, humildade e confiança na obra de Deus. Dom de misericórdia é a manifestação prática da piedade ou pena. Todo cristão deve ter misericórdia, pois este é um dos frutos do Espírito. Mas as pessoas com este dom têm misericórdia como estilo de vida. Elas não apenas reagem às emergências, como todo cristão deve fazer. Elas continuamente procuram oportunidades para demonstrar misericórdia. Tem o dom de evangelismo, que é a habilidade sobrenatural de proclamar as boas novas, né, de Cristo.
Tem o dom de ajuda, habilidade que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo para investir seus talentos na vida e ministério de outros no corpo de Cristo, capacitando-os a aumentar a efetividade de seus dons. O dom de administração, as pessoas com este dom se alegram em organizar, supervisionar, ajudar os ministérios, zelando para que o trabalho da igreja local transcorra suavemente. Pode ser um dom do pastor, mas não necessariamente. Amém? Um pastor pode se beneficiar muito de membros com este dom. Amém, prezado aluno? Agora, como posso saber o meu dom ou meu talento? Primeiro, alguns testes de dons estão disponíveis na forma de questionários, mas a melhor maneira de saber seu dom é vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. À medida em que você medita na palavra de Deus e procura dar lugar ao Espírito Santo diariamente, colocando-se à disposição de Deus e da igreja para o serviço, seus dons irão se manifestar. Muitas vezes, outros irmãos irão observar seus dons antes mesmo que você. E para concluir, qual é o futuro da igreja? Prezado aluno, conforme a visão pré-tribulacionista, a igreja aguarda a volta de Jesus Cristo para o arrebatamento, que ocorrerá logo antes da grande tribulação de 7 anos. Qual será o estado espiritual da igreja às vésperas desse evento? Haverá um grande avivamento, um quadro geral de apostasia? Um apanhado dos textos bíblicos sobre este assunto apontam para a segunda opção, a apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, proibindo o casamento e por aí afora. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amém, prezado aluno? Então, aqueles que duvidam, a apostasia já começou. Uma pesquisa da revista Pulpit Health, de dezembro de 1987, com 7.441 pastores protestantes nos Estados Unidos, revelou os seguintes resultados. 51% dos pastores metodistas, 35% dos presbiterianos, 30% dos episcopais e 33% dos batistas não acreditam na ressurreição física de Jesus. Isto é apostasia. Sobre se a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante, 87% dos pastores metodistas, 95% dos episcopais, 82% dos presbiterianos e 67% dos batistas disseram que não acreditam na inerrância das Escrituras. Este é um mal dos seminários liberais da atualidade. Alunos que entram crendo na Bíblia e saem duvidando. Se a igreja experimentar uma perseguição antes do arrebatamento, certamente veremos um grande abandono ou apostasia na igreja, pois somente os cristãos legítimos perseverarão na sã doutrina. Aquele que perseverar até o fim, Deus reservou uma série de recompensas enumeradas de acordo com Apocalipse 2,7. Comerão da árvore da vida, comerão do maná escondido, Apocalipse 2,7. Serão vestidos de vestes brancas, Apocalipse 3,5. Serão colunas do templo de Deus, Apocalipse 3,12. Prezado aluno, a igreja e o seu sustento, e eu termino este módulo para a glória de Deus, tendo a Bíblia como base. Como deve ser o sustento financeiro da igreja cristã? As igrejas que primam pelas doutrinas e práticas originadas somente dos ensinamentos bíblicos sempre lutaram para que o sustento da igreja fosse através dos dízimos e das ofertas de seus membros. Alguém pergunta como a igreja deve sustentar-se financeiramente, sendo que são necessários investimentos e organização da igreja, e esses procedimentos requerem investimentos de recursos financeiros em bens materiais e em consumo de despesa para a manutenção e funcionamento da igreja, sendo que o maior sustento vem através dos dízimos, conforme Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Prezado aluno, quem é que sustenta a igreja? São os membros, através do dízimo, através da oferta alçada. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Chegamos ao fim deste módulo. Foram 3 aulas magnas, 3 aulas abençoadas, e todo término de aula
principalmente término de módulo, eu faço uma oração, impetro a bênção apostólica. Maravilhoso Deus, muito obrigado por mais um módulo, por mais uma aula. Graças a Ti, meu Deus querido, chegamos ao fim de mais uma aula para a honra e para a Tua glória. Abençoe cada aluno da Escola de Teologia Itaed. E eu finalizo impetrando a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo